Olá pessoal, finalmente estou conseguindo gravar essa aula para vocês, coisas da tecnologia, né? Gravei a aula passada inteira e quando foi na hora de trazer as informações para o computador para poder fazer edição, ficar bonitinho e tal, descobri que o vídeo não tinha nenhum áudio, então eu ia ter que fazer a audiodescrição de tudo. Baixei no aplicativo e não vi que o aplicativo estava gravando somente as imagens, mas não estava gravando o áudio. Então fica aí a dica, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, então cuidado na vida, né? Prestem bem atenção, não se esqueçam de verificar quando forem gravar alguma videoaula ou algo do tipo, se estão gravando áudio e vídeo, tá? Se está na qualidade que vocês querem, enfim. Bom, vamos então dar continuidade a essa aula. Eu quero que vocês olhem rapidinho aqui no slide. Pronto, é isso daí. Eu não vou colocar a tela cheia, acho que não é necessidade, mas todo mundo está vendo, na verdade, uma escola antiga, né? Pelo menos a foto é antiga. E lá no cantinho, vocês estão vendo ali, olha ali a criançada com os papéis formando uma palavra. Eu não consigo identificar que palavra é essa. Me parece a palavra, o plural de bus, né? Buses em inglês, né? Ônibus. Mas não sei se isso é verdade, não dá para confirmar. Temos uma pessoa no centro, uma senhora, que o vestido escuro se destaca dos demais. E temos as crianças todas sentadas, olhando para baixo, todas parecem estar fardadas, com uma disciplina que parece, pela foto, ser rigorosíssima, não parece muito com digamos assim, a alegria que a gente costuma ver nas escolas dos dias de hoje, né? Mas as bancas estão enfileiradas, você vê a sala, esse formato, né, clássico das salas, o formato quadrado. Então, tudo isso a gente está vendo aí nessa foto antiga. E eu trouxe para comparar essa outra foto de uma sala de aula dos dias de hoje. Então notem, agora a gente tem lâmpadas, né? A sala é muito bem iluminada, não tem ninguém, a sala, por acaso, essa foto foi tirada sem a presença dos alunos e alunas. Mas vocês veem janelas que iluminam muito bem o ambiente. Ainda assim, a gente tem uma iluminação, né, de lâmpadas, de luz artificial, quero dizer, também bastante eficiente. Lá na frente a gente vê um quadro, né? Não é mais um birô, mas é uma cadeira onde o professor, a professora ou quem estiver palestrando, na verdade, se colocam. Temos um projetor que parece estar apoiado aí numa mesinha ou numa banca aí no centro, e esse projetor deve projetar para aquele telão branco, né? Então a pessoa chega lá com o computador, chega lá com os seus slides, as suas imagens e dá a sua aula. Notem que tem bastante coisa diferente, mas também tem bastante coisa em comum, né? Primeiro, as cadeiras estão enfileiradas também, não é isso? O formato da sala ainda é aquele quadrado, né? Você tem as cadeiras tão juntinhas que, de certa forma, assim como também na outra foto, você inviabiliza alguns movimentos das pessoas que estão sentadas. Isso tem uma implicação. As pessoas precisam se comportar para estar nesse ambiente, né? É um ambiente que exige da gente determinado tipo de comportamento. E, apesar disso, as coisas que a gente vê que são diferentes, tanto numa foto quanto na outra, é basicamente a tecnologia, né? A tecnologia que está presente, mas
A gente tende a pensar que a tecnologia é somente o aparato, digamos assim, instrumental que está envolvido. Quando, na verdade, mesmo as técnicas, mesmo os comportamentos, o conjunto de comportamentos que a gente tem presente num ambiente também são influenciadores e influenciados pelas tecnologias, né? Então, tudo isso, essa pequena introdução é para dizer que, apesar dos avanços de algumas tecnologias, muitas vezes a gente continua praticando as mesmas coisas de quando aquela tecnologia ainda não era vigente, né? Vou dar um outro exemplo, talvez um pouco mais próximo de vocês. Quem estiver assistindo essa aula com um computador, um desktop, por exemplo, vai olhar agora para o seu teclado e vai ver que o teclado, as letras dele tem 3 fileiras, não é? E a primeira fileira do lado esquerdo superior, ela tem as letras Q, W, E, R, T, Y. Todos esses teclados têm essa disposição de teclas, né? Agora, por que é que esse teclado tem essa disposição de teclas? Será que é porque depois de estudar muito, as pessoas raciocinaram e viram que é um teclado mais eficiente? Será que essa distribuição é aleatória? Bom, o que eu vou falar é baseado no livro do Jared Diamond, chamado Armas, Aço e Germes, ou algo desse tipo. Eu vou colocar para vocês aqui a foto do livro, tá certo? Nesse livro, ele conversa com o leitor sobre diversos aspectos relacionados a como as sociedades se tornaram aquelas sociedades e as influências, né, digamos assim, os modeladores, os agentes, os grandes agentes, os macro-agentes modeladores daquele desenho de sociedade que a gente tem em diversos lugares. O Diamond, ele é jornalista e ele cobriu o mundo inteiro, né, através do trabalho dele. Então ele conhece bastante, o livro dele é muito interessante, mas o caso curioso que ele traz do teclado é que esse teclado foi desenvolvido, na verdade, final do século XIX, 1800 alto, e ele foi desenvolvido para resolver um problema. Qual era esse problema? As máquinas de datilografia daquela época, elas emperravam quando elas eram tocadas muito rapidamente pelas teclas adjacentes. Então, por essa razão, é que os designers daquela época, os engenheiros daquela época, resolveram pegar essas teclas, na verdade as teclas que eram adjacentes, que a gente usa com muito mais velocidade, os engenheiros resolveram distribuir em 3 fileiras, separar as vogais e as letras, as consoantes que fossem mais utilizadas e deixar na mão esquerda, por supostamente ser a mais fraca, já que a maioria da população é destra, colocar nelas, no lado da mão esquerda, as teclas mais utilizadas. Com isso, as pessoas diminuiriam, o que se esperava é que as pessoas diminuíssem a sua velocidade de digitação, de datilografia, tá certo? Na datilografia. Isso é curioso, no mínimo, porque a gente está falando de uma época onde a velocidade, havia uma busca pela velocidade, havia uma busca pela eficiência, e a gente está vendo um caso de redução da velocidade para ganhar mais eficiência em alguma atividade, em algum ofício, tá certo? Além dessa coisa curiosa, mais curioso ainda é o fato de que
Ainda hoje a gente usa esse mesmo teclado, só que ele é uma resposta a um problema que a gente não tem hoje. Sequer nós temos máquinas de datilografia, né? Então não temos mais hastes, não tem mais haste para ser emperrada, não tem mais tinta que possa enrolar na haste e criar uma bagunça, não tem nada disso. Mas ainda continuamos a usar esses teclados e mais. Usamos esse tipo de teclado ainda em aparelhos touchscreen. Hoje em dia, a boa parte das pessoas nem mesmo digita mais com todos os dedos ou com a maioria dos dedos, como acontecia com os datilógrafos. No entanto, né, a gente ainda utiliza um teclado que era apropriado para aquele momento, né? Hoje em dia, muita gente usa mais os polegares, né, para usar, ou então os dedos indicadores, digamos assim, para digitar no iPhone, no celular, no smartphone, quero dizer, enfim. E ainda assim utilizamos esse tipo de teclado. Parece que é um caso isolado, mas não é. É um exemplo de como nós somos lentos quando a questão é romper com certas tradições. A gente assume tradições muitas vezes sem entender muito bem por que está fazendo aquilo. É o caso, por exemplo, e em boa medida, das escolas. A gente acabou de ver essas duas fotografias de uma escola que se comportam muito como na época em que elas foram desenvolvidas. Essa concepção de escola foi desenvolvida, não é? No âmbito, não é? No contexto da segunda revolução industrial e, portanto, do sistema fabril, o desenvolvimento do sistema fabril. E essa coisa de ter farda, de ter fileira, de medir através do tempo as coisas, isso é tudo muito típico daquela época, muito típico de uma geração que passou por esse tipo por essas características de trabalho, né? E de busca por formas de fazer as coisas. A gente, por exemplo, ainda utiliza como unidade de atenção uma hora aula com 50 minutos. A maioria das pessoas sequer compreendem o porquê disso, mas também eu acho que a maioria das pessoas sequer se perguntam o porquê. A gente às vezes é acostumado a não fazer perguntas porque, sei lá, por quais razões. Mas no início do século, final do século XIX, início do século XX, os behavioristas eles estavam preocupados em buscar soluções para a velocidade, para a produção. A ideia era essa, era mais produção, mais velocidade, melhor desempenho. E isso tinha que ser medido para que eles tivessem resultados. Ou melhor, para que eles recebessem esses resultados que eles acreditavam. A ideia vigente era essa, da medição, era de constatação. E esses instrumentos de precisão. Então, naquele momento, os psicólogos behavioristas, ou os protopsicólogos, como quer que vocês prefiram chamar, eles começaram a fazer uma série de testes para ver quanto tempo uma pessoa durava, qual era a melhor maneira de alguém prestar atenção a um assunto e aprender alguma coisa, portanto. Aprender habilidade sempre foi importante para o desenvolvimento da economia. Isso não é de agora. Então, chegou-se à conclusão, naquele momento, de que uma unidade de atenção duraria em torno de 50 minutos. Essa é a razão pela qual a gente utiliza até hoje, assim como o teclado do nosso computador cotidiano, a gente utiliza até hoje essa unidade de atenção. Como as pessoas que trabalhavam à noite, elas tinham um cansaço natural, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite, melhor dizendo. Como as pessoas que estudavam à noite e trabalhavam durante o dia, era natural que elas tivessem uma carga de cansaço maior e, portanto,
essa atenção fosse um pouco menor. E aí chegaram à conclusão de que à noite, quem estudava à noite deveria ter unidades de atenção medidas a cada 45 e 45 minutos. E há registros desse tipo de pesquisa, tanto promovidas pela Universidade de Chicago, como há também na Alemanha. Acho que até Hitler, depois da sua ascensão antes da guerra, chegou a impor à sociedade dele, aos alemães daquela época, algum tipo de horário de trabalho, de aulas, semelhantemente um sistema. Mas ocorre que a gente está falando de uma época onde as pessoas não tinham internet. As pessoas também não tinham computador. Aliás, as pessoas sequer tinham TV. A TV veio bem depois. Estamos falando de uma época onde começou a difusão do rádio e o cinema não estava ainda nem na sua adolescência. Então, a quantidade de estímulos visuais, de informações, de dados que essas pessoas se submetiam era muitas vezes menor que a nossa. Eu não tenho as fontes, portanto vou citar somente num caráter informal, mas eu ouvi que recentemente foi reproduzido aquele experimento no qual as pessoas tinham no qual foi determinado 50 minutos de atenção como uma unidade de atenção no início do século XX. E o resultado, ao que indica, foi bem menor, menos de 5 minutos, a maioria das vezes abaixo de 5 minutos. Nós hoje vivemos rodeados de muita informação, na verdade de muitos dados. Quando eu era estudante, na idade de vocês mais ou menos, e quando eu frequentava o ensino médio, depois a faculdade, dizia-se que as pessoas que estariam melhor posicionadas no mercado eram aquelas que sabiam mais, aquelas que tinham mais informação. Havia a ideia de que a informação, por si só, já seria um elemento, digamos assim, um atributo de vitória, um atributo de sucesso, um atributo de possibilidades profissionais, de realização profissional. É claro, eu cresci quando eu tinha 14 anos, na verdade, foi quando a internet chegou. Então eu cresci num ambiente de intermediário entre a absoluta escassez de informação e o início desse movimento que a gente vê hoje de excesso de informação. Hoje o que a gente vê é o contrário. Não é por falta de informação que alguém pode se perder no seu caminho. Pelo contrário, o excesso de informação é que tem causado problemas sérios, tanto para a formação profissional, quanto também para o desenvolvimento da sociedade, na sociedade, tá certo? Então, como é que a gente tem, enquanto professor, nós somos professoras e professores em formação, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente deve, qual o papel que a gente deve assumir diante dessa questão? Antes de mais nada, é importantíssimo que a gente entenda a diferença entre dados, informações e conhecimento. É por isso que eu queria que vocês olhassem mais uma vez o slide, ou melhor, vou colocar aqui num site e vou mostrar para vocês.